Capítulo 8: Apometria e mediunidade. Sobre a aplicação da técnica apométrica no tratamento mediúnico, a conscientização do trabalho de qualidade e amor ao próximo, a eficácia do trabalho mediúnico com apometria. Ensina o Dr. Lacerda que mediunidade é a faculdade psíquica que permite a investigação de planos onde vivem os espíritos, pela sintonização com o universo dimensional deles. Médium é o intermediário ou que serve de mediador entre o humano e o espiritual, entre o visível e o invisível. É médium todo aquele que percebe a vida e a atividade do mundo invisível, ou quem lá penetra, conscientemente ou inconscientemente, desdobrado de seu corpo. Sempre que se pensar em mediunidade, dever-se-á imaginar um sexto sentido especial, múltiplo, que se manifesta de maneira muito específica, pela visão, audição, olfato, premonição, intuição ou por qualquer forma externa ou interna de percepção, seja qual for o modo com que se apresente, é a essência um sentido interno. Manifesta-se sensorialmente, mas provém dos sentidos físicos. Esses são meros receptores de um fenômeno que nasce e desenvolve fora da dimensão física. Esse sentido especial pode receber e registrar mensagens, visões ou percepções do mundo dos espíritos, do mesmo modo que uma ponte estabelece ligação entre margens distantes. Pode também manifestar-se sob a forma de intuição, sem concurso de desencarnados, diretamente pelos dons acima citados. Mas nesses casos aparece como um cérebro-dom da profecia ou presciência de eventos, tornando acessíveis, por outro lado, realidades desconhecidas e invisíveis ao comum dos mortais. Ainda com relação à mediunidade, temos também o quadro dos médiuns anímicos, e que nos fala Kardec, que com a sua alma entra em contato com a espiritualidade e o próprio médium transmite a mensagem em que conversou ou ouviu do espírito comunicante. Essa maravilhosa faculdade fez dos homens rudes entre os judeus bíblicos os profetas imortais do Antigo Testamento. Na maioria dos casos, a mediunidade representa uma evolução espiritual anterior, isto é, desenvolvimento de faculdades psíquicas em cultos religiosos do passado. Tal desenvolvimento acarreta responsabilidades elevadas sob o ponto de vista espiritual, inerente às próprias vivências superiores, se na presente existência o possuidor dessas faculdades especial, por orgulho, vaidade ou egoísmo, abastardá-la pelo mau uso, há de se tornar responsável perante os poderes que governam a evolução do planeta, com graves consequências para o seu progresso espiritual. Cedo ou tarde, nessa ou nas encarnações futuras, haverá de perder a magnífica oportunidade de contato com o mundo dos espíritos. Oportunidade esta que lhe dá, se bem usada, condições extraordinárias para a sua evolução. Eu sou médium, o que eu faço? Reproduzimos a seguir a apostila Eu sou médium, o que eu faço? De autoria de Francisco de Carvalho, pois além de aspecto didático, com perguntas e respostas, reflete diversos conceitos ensinados e verificados na apometria. Lembre-se, somente nós encarnados temos corpo físico, esse nosso mortal corpo de carne e osso. Os desencarnados, como é óbvio, não têm corpo físico, e sim outro tipo de corpo, que não vem ao caso. O mundo dos encarnados é este nosso mundo, que chamamos de plano físico, onde vivemos e podemos atuar utilizando o nosso corpo físico. O mundo dos desencarnados é outro, que não vem ao caso. Com raríssimas exceções, somente nós, os encarnados, podemos atuar diretamente aqui no plano físico da Terra, utilizando nosso corpo físico para realizarmos ações concretas e visíveis, a olho nu, por nós próprios, as nossas ações normais do nosso cotidiano. Por exemplo, andar, falar, trabalhar, praticar esportes, ouvir, sentir, etc. Pois bem, uma dessas raríssimas exceções é justamente a mediunidade de incorporação. Quais são os sintomas do despertar da mediunidade de incorporação? Primeiro fato conhecido, para incorporar no seu médium, o guia mediúnico atua naquele médium de maneira tal que sempre repercute no sistema nervoso neurovegetativo do corpo físico daquele médium. Segundo fato conhecido,
O nosso corpo físico é o nosso sistema nervoso neurovegetativo ou sistema nervoso autônomo que produz, mantém e gerencia o funcionamento de todos os nossos aparelhos e órgãos. Também é nesse nosso sistema nervoso que imediatamente repercutem as nossas emoções de medo, aflição, preocupação, etc. Portanto, considerando esses dois fatos conhecidos, podemos concluir que os sintomas clássicos do despertar da mediunidade de incorporação são, no cotidiano, inexplicáveis e súbitas alterações no funcionamento do nosso sistema nervoso neurovegetativo. Por exemplo, respiração ofegante, palpitação, suor frio ou quente, etc. Ou inexplicáveis angústias, ansiedades, tristezas, etc. Outro sintoma clássico do despertar da mediunidade de incorporação, muito conhecido nos centros espíritas, normalmente ocorre enquanto o novo médium toma passes magnéticos e principalmente mediúnicos. Ele tem momentos de semiconsciência e ou a sua cabeça e ou todo o seu corpo físico fica balançando. Observação: como é evidente, logo após a mediunidade de incorporação ter se desenvolvido satisfatoriamente, todos aqueles desagradáveis sintomas desaparecem. Eu sou médium de incorporação, mas o que é isso? No caso específico desta mediunidade, eu sou médium de incorporação porque eu sou dotado da seguinte capacidade extrafísica. Em determinados momentos e sob determinadas circunstâncias, determinados desencarnados podem utilizar todo o meu corpo físico por empréstimo, para realizarem palestras, darem passes mediúnicos, fazerem consultas espirituais, etc. Em outras palavras, eu sou médium de incorporação porque determinados encarnados podem tomar emprestado o meu corpo físico para eles atuarem aqui neste nosso mundo físico e executarem através do meu corpo físico determinadas ações concretas e visíveis a olho nu. Por que a palavra incorporação está entre aspas? Porque ao pé da letra, nessa minha mediunidade, o desencarnado não me incorpora, ou seja, ele não entra no meu corpo físico. E sim, ele se liga ao meu corpo físico para assim poder utilizá-lo por empréstimo. Mas é verdade, para fazer essa indispensável ligação com o meu corpo físico, o desencarnado precisa ficar bem perto do meu corpo físico, normalmente próximo das minhas costas? Porque essa minha mediunidade é uma capacidade extrafísica. Tudo aquilo que eu mesmo faço ou percebo ou com o meu próprio corpo físico são minhas capacidades físicas ou capacidades do meu corpo físico. Os exemplos são andar, gesticular, falar, ouvir, pensar, ter sentimentos, etc. Ou seja, realizar todas as nossas ações cotidianas, corriqueiras ou não. No caso da minha mediunidade de incorporação, quem usa por empréstimo o meu corpo físico é um desencarnado, portanto, essa minha mediunidade e minha capacidade extrafísica, porque é uma capacidade que está além das capacidades do meu corpo físico. Observação: sem nenhuma exceção, todas as mediunidades são capacidades extrafísicas, porque não são de capacidades do corpo físico. Todo mundo é médium de incorporação? Não. Embora todo mundo seja médium de determinadas mediunidades, e embora essa minha mediunidade seja, pelo menos aqui no Brasil, a mais comum, frequente, conhecida e popular, nem todas as pessoas são médios de incorporação. Em outras palavras, nem todos os encarnados têm a capacidade extrafísica que eu tenho de poder emprestar o meu corpo físico a desencarnados para eles agirem, aqui no mundo físico, ou seja, aqui nesse nosso mundo de encarnados. Por que eu tenho mediunidade de incorporação? Porque antes de eu encarnar nesta minha vida física, o meu pedido para nascer médium de incorporação foi aceito e, consequentemente, eu me comprometi a bem cumprir o meu mandato mediúnico. Meu pedido, eu não pedi para nascer médium de incorporação. É verdade, eu não pedi, eu implorei, eu roguei, eu supliquei aos meus mentores e amigos espirituais para eu nascer, como nasci médium de incorporação. Por que eu fiz isso? Porque eu já sabia que se aquele meu pedido fosse aceito como foi, eu nasceria médium de incorporação, como nasci. E assim, se eu bem cumprir o meu mandato mediúnico, o meu prêmio será grande, muito grande, enorme. Que enorme prêmio é este? Na realidade, são, ou poderão ser, dois magníficos prêmios. O primeiro é a minha profunda satisfação espiritual resultante dos meus bons serviços prestados aos meus próximos através da minha mediunidade de incorporação.
O segundo poderá ser a minha premiação com a chamada pena kármica alternativa. Em palavras mais claras, uma parte dos meus grandes ou enormes débitos kármicos atuais, que normalmente me causariam enormes e longos sofrimentos, poderão ser trocados pelo meu exercício gratuito em benefício da comunidade, dessa minha mediunidade de incorporação. Observação: a própria justiça terrena utiliza esse chamado pena alternativa, trocando anos de cadeia por serviços gratuitos prestados à comunidade. Que maravilha esses prêmios não são? Depende, sempre depende do meu livre-arbítrio. Haja vista que, neste caso, eu sempre tenho 3 opções. Primeira opção, excelente. Se eu bem cumprir esse meu mandato mediúnico, ou seja, se eu exercer essa minha bendita mediunidade de incorporação, com boa vontade, amor, fraternidade, solidariedade, dedicação, responsabilidade, alegria, etc., será ótimo para mim, porque, além da minha profunda satisfação pessoal, de eu bem servir aos meus próximos, eu serei beneficiado com a quitação de uma significativa parcela dos meus débitos kármicos, de maneira proporcional ao bem que eu tiver causado aos meus próximos através dessa minha tão bendita mediunidade de incorporação. Segunda opção, ruim. Se eu mal cumprir esse meu mandato mediúnico, ou seja, se eu exercer essa minha bendita mediunidade de incorporação sem boa vontade, sem amor, sem fraternidade, sem solidariedade, sem dedicação, sem responsabilidade, sem alegria, etc., será ruim para mim porque, em primeiro lugar, eu não terei aquela satisfação íntima. Em segundo lugar, apenas uma pequenina parcela dos meus débitos kármicos serão quitados. Em terceiro lugar, eu terei contraído novos débitos kármicos consequentes daquela minha má maneira de exercer a minha tão bendita mediunidade de incorporação. Terceira opção, péssima. Se eu não cumprir esse meu mandato mediúnico, ou seja, se eu firmemente me recusar a exercer essa minha tão bendita mediunidade de incorporação, além de, obviamente, eu não ter nenhuma satisfação íntima e eu não receber quitação de nenhum débito kármico, eu terei aumentado muito os meus débitos kármicos como consequências daquela fragosa derrota do meu mandato mediúnico. Observação: as consequências do mau exercício mediúnico, e mais ainda da recusa do médium em exercer a sua mediunidade, são ainda maiores porque a cada mandato mediúnico é um elo de uma corrente de trabalho espiritual, que compreende as correspondentes equipes de guias mediúnicos. Em outras palavras, essa parcial ou total fracasso mediúnico implica graves e sérios prejuízos ao trabalho do bem aqui na Terra. Então, meu mandato mediúnico é, em resumo, o meu mandato mediúnico é simplesmente eu bem exercer da melhor maneira possível essa minha bendita mediunidade de incorporação. Em outras palavras, o meu mandato mediúnico consiste em eu exercer essa minha mediunidade de incorporação sempre gratuitamente e sempre com boa vontade, amor, fraternidade, solidariedade, dedicação, responsabilidade, alegria, etc. Adiante veremos mais detalhes. E como ficam os meus compromissos materiais? Somente os espíritos superiores que nasceram médiuns de incorporação, por exemplo, o saudoso e querido Chico Xavier, estão dispensados dentro do possível das obrigações materiais como emprego, família, etc. Nós espíritos que ainda no início da nossa revolução precisamos bem cumprir todas essas nossas obrigações materiais, portanto, o exercício da minha mediunidade de incorporação será feito apenas nas minhas horas vagas, ou seja, naqueles momentos permitidos pelas minhas obrigações profissionais, familiares, sociais, etc. Observação: é lógico que no caso a caso essas horas vagas variam muito, inclusive considerando o necessário lazer. Mas em todos os casos, o bom médium sempre se empenha para utilizar o máximo possível das suas horas vagas para exercer a sua mediunidade de incorporação. O que é desenvolver uma mediunidade? Antigamente, quando eram ainda menores os nossos conhecimentos das mediunidades, achávamos que desenvolver uma mediunidade era acelerá-la praticamente à força, mas agora, felizmente, sabe-se que não é nada disso. Haja vista que em cada médium a sua mediunidade, sendo um processo natural, tem seu próprio tempo de afloração, crescimento e maturação. Assim sendo, em um médium e sua mediunidade pode, subitamente, se manifestar plenamente, mas em outros médiuns pode demorar dias, semanas, meses ou anos. Enfim, na mediunidade, cada caso realmente é um caso.
Além disto, também se sabe que a melhor maneira possível de desenvolver uma mediunidade em um médium é desenvolver o médium, melhor dizendo, é o próprio médium se desenvolver. Portanto, eu sei que eu mesmo devo me desenvolver como médium, ou seja, eu mesmo devo desenvolver os meus conhecimentos e as minhas aptidões de médium de incorporação. Como eu devo desenvolver como médium de incorporação? Em qualquer atividade humana, somente aqueles que adquirem os necessários e suficientes conhecimentos teóricos e práticos podem ser competentes. Além disso, após adquirir os conhecimentos iniciais, sempre é indispensável o constante aprimoramento. Portanto, para eu bem me desenvolver como médium de incorporação, é absolutamente indispensável que após eu adquirir aqueles conhecimentos indispensáveis continuamente, eu aprimore tanto os meus conhecimentos teóricos quanto as minhas práticas da minha mediunidade. Observação. Como sabemos, infelizmente, existem médiuns de incorporação que exercem suas mediunidades sem a menor preocupação, tanto em estudá-la, quanto em se desenvolver como médium. Eles nem sequer se preocupam convenientemente nos dias dos seus trabalhos mediúnicos, como é óbvio. Essas pessoas podem ser consideradas, no mínimo, como médiuns relapsos e irresponsáveis. Como eu devo desenvolver os meus conhecimentos teóricos da minha mediunidade de incorporação? Por um lado, pelo menos, eu devo ler e estudar livros e apostilas sobre os assuntos, por exemplo, e principalmente o célebre Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec, mas o desejável é que eu também leia e estude obras sobre temas correlatos e assemelhados, por exemplo, e principalmente os também célebres Livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de autoria de Allan Kardec. Por outro lado, dentro das minhas possibilidades, eu devo assistir a palestras e participar de cursos, seminários, etc., sobre esses assuntos. Nota da SBA Apometria. É recomendável ler outros livros e apostilas que tratem sobre os assuntos mediúnicos. Em seguida, ao desabrochar da minha mediunidade de incorporação, o que devo fazer? Sem nenhuma dúvida, o desabrochar da minha mediunidade de incorporação sempre é, salvo raríssimas exceções, uma inevitável fase crítica, porque, em primeiro lugar, eu sinto no meu corpo físico aqueles desagradáveis sintomas já mencionados. Em segundo lugar, eu posso ficar meio perturbado porque é possível que eu tenha pensamentos, sentimentos, vontades e desejos que eu não sei se são meus ou de desencarnados. Em terceiro lugar, eu ainda não tenho suficientes conhecimentos sobre a minha mediunidade de incorporação. Portanto, nessa normalmente crítica fase inicial da minha mediunidade de incorporação, as minhas prioridades absolutas devem ser duas. Primeira prioridade: por intermédio de livros, apostilas, palestras, cursos, seminários, etc., eu devo adquirir conhecimentos necessários e suficientes sobre a minha mediunidade de incorporação e temas correlatos e assemelhados. Segunda prioridade: eu devo tomar passes magnéticos, ou melhorar ainda, passes mediúnicos pelo menos 2 vezes por semana, e se possível mais vezes. Por que fazer isso? Porque esses passes, em sendo competentes, sempre atuam beneficamente nas minhas energias extrafísicas e, consequentemente, facilitam, ajudam e estimulam o sadio desenvolvimento da minha mediunidade de incorporação. Como médium de incorporação, eu só incorporo benefeitores espirituais? Essa é mais uma maravilha da minha mediunidade de incorporação? Motivo: evidentemente, sempre sob a supervisão direta e eficaz dos meus mentores espirituais, eu tanto posso incorporar guias espirituais que auxiliarão muitas outras pessoas com passes mediúnicos, ou consultas, ou palestras, etc., quanto posso incorporar aqueles meus irmãos em Deus que ainda estagiam nas sombras e nas trevas espirituais, obsessores espíritos maus e ou sofredores, para assim eles poderem ser doutrinados, assistidos e auxiliados. De que nível evolutivo podem ser os guias espirituais que eu incorporo? Essa é outra maravilha da minha mediunidade de incorporação, porque caso a caso, a depender de vários fatores, tais como a afinidade entre os médiuns e os guias espirituais, treinamento prévio do médium, necessidades específicas de determinados trabalhos espirituais, etc., os guias espirituais que incorporam em mim, embora todos sejam trabalhadores do bem e da luz,
podem ser de diferentes níveis evolutivos e hierárquicos. Por exemplo, podem ser elevados mentores como o Dr. Bezerra de Menezes, ou os valentes caboclos, ou os humildes e sábios pretos velhos e pretas velhas, ou os destemidos e heróicos Exus, que além de atuarem diretamente nas trevas, levando as luzes espirituais e enfrentando de frente as forças trevosas, são preciosíssimos guardiões tanto de casas espirituais de luz, quanto de benfeitores espirituais que atuam no plano físico. Observação. Vale a pena esclarecer que apenas para determinados cultos africanos chama-se de Exu em determinado tipo de temíveis entidades, normalmente caracterizadas como pequenos diabos capazes de praticarem grandes males. Infelizmente, muito infelizmente, esse lamentável equívoco está praticamente generalizado na cultura popular. Mas, como bem esclarecem nossos mentores, principalmente através da Umbanda, Exus são trabalhadores do bem e portadores da luz espiritual, que atuam diretamente nas trevas, executando aquelas heróicas tarefas espirituais junto a seres trevosos. Eu já ouvi falar em treinamento prévio do médium de incorporação, que é isto. Antes de eu encarnar, aconteceu comigo o seguinte fato, que eu também ocorreu com todos os demais médios de incorporação. Após a espiritualidade aceitar o meu pedido para eu nascer médium nesta minha atual encarnação, eu antes de encarnar fui encaminhado para uma escola de médios, na qual durante anos a fio fui treinado para o bom exercício da minha mediunidade de incorporação. É lógico que conscientemente eu não me lembro daquele aprendizado por causa das limitações do meu corpo físico. Mas na medida em que atualmente eu estudo e aprimoro a minha mediunidade, aqueles conhecimentos naturalmente vão aflorando na minha mente, nem que seja de maneira inconsciente. Observação. Pela lógica, com todos os demais tipos de médiuns acontece a mesma coisa, ou seja, todos eles tomaram aqueles cursos pré-encarnatórios específicos sobre a mediunidade de cada um deles. Eu também já ouvi falar das metas energéticas do bom médium de incorporação, que é isto. Na realidade, para tratar deste tão importante e útil assunto, precisamos estudar e compreender a fundo o magnetismo humano extrafísico. Mas ocorre que este assunto é muito amplo e profundo, portanto não cabe nossa apostila, então o único jeito é respondermos de maneira bem resumida. No nosso cotidiano, todos os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, ações, etc., produzem as nossas correspondentes energias extrafísicas, as quais, na maior parte, dirigem-se para o nosso campo magnético extrafísico, onde permanece. Analisemos duas hipóteses. Primeira hipótese, excelente. Na esmagadora maioria das vezes, os meus pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, ações, etc., são positivos e potentes. Por exemplo, calma, alegria, bom humor, simpatia, fraternidade, solidariedade, honestidade, lealdade, etc. Consequentemente, o meu campo magnético extrafísico será muito positivo e potente. Segunda hipótese, péssima. Na esmagadora maioria das vezes, os meus pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, ações, etc. são negativos. Muitos deles potentes, por exemplo, raiva, ódio, tristeza, mau humor, antipatia, mágoa, ciúme, rancor, cólera, desonestidade, etc. Consequentemente, o meu campo magnético extrafísico será muito negativo e potente. Ora, considerando-se que o meu guia mediúnico, para se incorporar em mim, forçosamente precisará entrar em contato direto com as energias do meu campo magnético extrafísico, aquelas duas hipóteses implicam no seguinte. Por um lado, se o meu campo magnético extrafísico estiver positivo e potente, isto auxiliará muito o meu guia mediúnico a se incorporar em mim. Além disso, enquanto ele estiver incorporado em mim, aquelas energias positivas e potentes do meu campo magnético extrafísico o auxiliarão a bem executar seu trabalho mediúnico. Por outro lado, se o meu campo magnético extrafísico estiver negativo e potente, isto dificultará muito o meu guia mediúnico a se incorporar em mim. Além disso, enquanto ele estiver incorporado em mim, aquelas energias negativas e potentes do meu campo magnético extrafísico dificultarão o seu trabalho mediúnico. Portanto,
Eu, na qualidade de bom médium de incorporação, devo ter as seguintes metas nas 24 horas do meu dia a dia. Minha primeira meta: eu sempre me empenho ao máximo para gerar a menor quantidade possível de energias negativas, principalmente as potentes, por exemplo, raiva, ódio, tristeza, mau humor, antipatia, mágoa, ciúme, rancor, cólera, desonestidade, etc. Minha segunda meta: eu sempre me empenho ao máximo para gerar a maior quantidade possível de energias positivas e potentes, por exemplo, calma, alegria, bom humor, simpatia, fraternidade, solidariedade, honestidade, lealdade, etc. Em detalhes como eu devo bem cumprir o meu mandato mediúnico, é preciso considerar 4 tempos diferentes do meu dia a dia: o dia da prática da minha mediunidade, os demais dias, os momentos imediatamente anteriores à prática da minha mediunidade e durante a prática da minha mediunidade. O dia da prática da minha mediunidade, dentro do possível, porém com maior vigor do que nos meus demais dias, eu sempre me empenho para realizar aquelas minhas 2 metas energéticas que acabamos de ver. Os demais dias, dentro do possível, além de eu sempre me empenhar para realizar aquelas minhas 2 metas energéticas, eu leio e estudo livros sobre a minha mediunidade e assuntos correlatos. E, quando for o caso, assisto a palestras e participo de cursos, seminários, etc., sobre esses temas. Os momentos imediatamente anteriores à prática da minha mediunidade, eu sempre me concentro, oro e peço a Jesus, o comandante-chefe das forças do bem na Terra, que me auxilie a bem exercer a minha mediunidade de incorporação. Durante o exercício da minha mediunidade de incorporação, eu me esforço para não interferir no trabalho mediúnico do meu guia espiritual que está incorporado em mim. Eu permaneço dentro do possível, concentrado e orando, assim fornecendo preciosas energias positivas e potentes para aquele trabalho mediúnico. Lembrete, como já vimos, essa nossa grande dedicação à nossa mediunidade sempre será em paralelo com as nossas obrigações materiais, ou seja, sem prejuízo do necessário cumprimento dos nossos deveres profissionais, familiares, sociais, etc. Nota da Sociedade Brasileira de Apometria. O médium, dentro de um trabalho de apometria, quando incorporador de espírito obsessor ou ainda do paciente desdobrado, pode auxiliar relatando ao operador doutrinador o que está ocorrendo ou ainda auxiliando a este. Maiores informações são transmitidas no curso intermediário, que trata da prática da apometria. Francisco de Carvalho apostila: eu sou médium, o que eu faço? Situações de descontrole da mediunidade. Animismo descontrolado. Animismo significa tudo aquilo que vem da alma. Nos fenômenos mediúnicos, às vezes, encontramos interferência do psiquismo do sensitivo nas comunicações espirituais. As pessoas impressionáveis, tais como pessoas sensíveis que simulam contatos com espíritos desencarnados, buscando mensagens e orientações de pretensas entidades sublimes. Essas são criaturas desajustadas, com ânsias de afirmação pessoal, que veem nesse procedimento uma forma de valorizar-se no meio mediúnico, dizendo coisas banais sem conteúdo, visando a seus próprios e poucos conhecimentos, as opiniões que defendem e o desejo de exaltar a sua personalidade. São médios que, insatisfeitos, entregam-se à ênfase de seus pontos de vista pessoal. Começam por inserir na mensagem legítima as criações de seu próprio cérebro, que, embora afinadas com o teor da mensagem autêntica, a falseiam e deturpam. O processo anímico descontrolado normalmente desemboca em franca obsessão parasitária. Se o médium e agora paciente não for atendido a tempo, logo se aproximam espíritos inferiores ao redor procurando fazer simbiose com o médium desprevenido, e este muitas vezes os acolhem, gratificam e os deixam felizes. Há perigo no animismo descontrolado. Ele pode chegar a tal ponto de descontrole que, se o sensitivo acaba em claro desequilíbrio mental, seja pela ação mediúnica parasitária, improdutiva, anômala e possessiva, seja pelo esgotamento psíquico que sobrevém. O tratamento dos descontroles anímicos tem melhor resultado se ministrado logo que a doença dá seus primeiros sinais. Para a sua cura, empregam-se providências as indicadas na matéria de estudo sobre a mediunidade descontrolada que estudaremos a seguir.
mediunidade descontrolada. No animismo descontrolado, a pessoa, via de regra, se compraz em manifestar sua opinião enquanto recebe ou finge receber mensagens dos espíritos desencarnados. Já na mediunidade descontrolada, ela não tem condições de controlar os impulsos psicomotores, por vezes agressivos, que recebe do mundo astral, seja por educação mediúnica inadequada, seja por desequilíbrio em seu psiquismo. O sensitivo não consegue equacionar com justeza as manifestações. Entrega-se inteiramente aos espíritos inferiores que dele se apossam e abusam. Nesses médiums temos encontrado obsessores tão poderosos quanto odientos. Perseguindo o médium, aproveitam toda a oportunidade para dele se apossar, na tentativa de destruí-lo. Este fenômeno pode levar o médium a total descontrole e desequilíbrio psíquico, com sério comprometimento da personalidade. Disso bem se pode depreender que a prática da mediunidade exige atenção especial. O desenvolvimento do dom que ela representa envolve cuidados ainda maiores. O médium normalmente faz contato com espíritos de grau evolutivo inferior, mas muitos deles com grandes poderes magnéticos, vendo-se contidos em suas agressões e desafetos. Eles costumam se voltar contra o médium, envolvendo-o em campos magnéticos adversos. O médium, portanto, deve vigiar constantemente seus comunicantes, procurando sentir-lhes as vibrações, contendo-os em seus arroubos agressivos, entregando seu corpo na exata medida. Apenas o bastante é suficiente para a manifestação do espírito e não apenas os comunicantes, que também devem ser vigiados. Tudo que vem do mundo invisível deve ser avaliado e, na medida certa do possível, filtrado pelo médium, mantendo o comprometimento da verdade e autenticidade. O tratamento da mediunidade descontrolada resume nessas providências. Primeira, suspender totalmente qualquer tentativa de contato com o mundo espiritual através do mediunismo. Para auxiliar o médium, reduzir o mais possível a atividade dos chakras, sobretudo os frontal, cardíaco e esplêndido. Segundo, se for possível, o aproveitamento do médium em tarefas futuras, colocá-lo em escola para médiuns. Deverá estudar sistematicamente as bases da doutrina espírita e praticar os contatos progressivos e controlados com espíritos benéficos e o seu mundo dimensional espiritual. A terceira, uma vez educado o médium, colocá-lo em trabalhos regulares de doação mediúnica para encarnados e desencarnados. Um médium que não incorpora e não tem evidência, informa-nos André Luiz que as criaturas de boa vontade e desejosas de auxiliar costumam ser eficientes doadores das energias de que se utilizam os espíritos socorristas nas tarefas benfeitoras. Em trabalhos com apometria, a economia de energia é fundamental, necessária mesmo. Logo podemos afirmar que os médiuns doadores da mesma são indispensáveis em trabalhos dessa natureza. Além do mais, os médiuns sem mediunidade podem e devem se tornar doutrinadores e dirigentes, estando preparados para em qualquer momento substituir o dirigente-chefe, que poderá ausentar-se, adoecer e até desencarnar. Por outro lado, havendo mais de um médium de incorporação em uma mesa, para maior agilidade e eficiência dos trabalhos, outros doutrinadores são imprescindíveis. Efeito de arrastamento do espírito desdobrado. O espírito do médium desdobrado pode sofrer uma espécie de atração e acompanhar o espírito que lhe estava incorporado quando este for afastado. Após a saída do espírito comunicante, o médium não responde aos comandos, comportando-se como se estivesse alheio ao ambiente, o que de fato acontece. Custa a voltar e pode ser necessária a projeção de um campo de força para trazê-lo de volta. Desdobrados também, os outros médiuns avisam-nos de que o colega foi com o espírito e está longe. O fato não apresenta gravidade nem perigo algum, mas é bom que o dirigente ou operador dos trabalhos esteja atento à possibilidade dessa ocorrência na prática mediúnica. Se não for bem conhecida, a poderá causar
temores. A solução para tais casos é simplesmente chamar de volta o médium uma, duas ou três vezes. Se ele não obedecer, projeta-se um campo de força, toca-se no seu chakra esplênico e faz contagem bem energética. Basta quase sempre chamar o médium de volta para que ele retorne. Esse fenômeno tem duas causas distintas: a ação do espírito comunicante, sobretudo os de grande potencial mental e energético, como os magos negros. Por maldade, eles atraem o médium, levando-o com eles até quando já estiver contido. O médium, por curiosidade e voluntariamente, deseja saber onde o comunicante habita e levianamente dispõe-se a acompanhá-lo. Essa causa é mais importante, como se verá por suas implicações. O fenômeno é também comum em se tratando de entidades superiores. Por sua aura altamente harmônica, elas formam um campo tal de bem-estar que os médiuns tentam ir com eles, atraídos pela sensação de paz que ele irradia. A atitude por parte dos médiuns revela certa imaturidade e indisciplina. Desvio desse tipo, para entender, a anseios de ordem pessoal. Não se coaduna com a natureza do trabalho, constituindo transgressão de uma norma que pode não ter sido expressa porque tácita. Somente a ordem e a disciplina conseguem conduzir o bom termo qualquer trabalho, principalmente os trabalhos espirituais. Por sua própria natureza, esses exigem constante atenção e vigilância do dirigente ou operador e também, em especial, por parte dos médiuns, dos quais dependem por completo as tarefas a serem executadas. Nenhum trabalhador, portanto, deve se deixar seduzir pela curiosidade, nem fazer investigação no mundo astral por conta própria, aventurando-se às sortidas pelo umbral afora. Já vimos médiuns afoitos retornarem apavorados de intempestiva incursão no astral. É preciso entender, existem normas de segurança que, se violadas, podem comprometer todo o trabalho. A equipe fica exposta à súbita invasão das trevas, invalidando planos de trabalho penosamente elaborados. O efeito de arraste obedece às leis espirituais semelhantes às leis físicas, de onde tiramos a denominação arraste, na física, em que ela esclarece que é o fenômeno de deslocamento e condução de um corpo por energias vindas de fora. Arrasto, aeronáutica e física, componente das forças aerodinâmicas que atuam sobre um corpo que se desloca no ar, paralelo à velocidade e sentido oposto, e que é devido à resistência ao avanço oposto pelo ar às turbulências provocadas pelo movimento do corpo. Esclarecemos por efeito prático da matéria como se opera o efeito de arraste, que é tão comum quanto perigoso. É o que vemos seguidamente no trânsito das grandes cidades. Jovens em bicicletas, skates e patins seguem atrás de ônibus ou caminhões. Quando não agarrados, são arrastados pelo que erroneamente chamam de vácuo. Em verdade, trata-se de um vórtice de forças que, como um redemoinho horizontal, cria o efeito de arraste. Esse efeito é facilmente percebido em dias de chuva fina ou garoa, em que se percebe a chuva e os respingos de água e lama convergirem para a parte posterior dos veículos, enlameando o vidro traseiro. Trata-se de arraste no campo físico. Terminou o capítulo 8.